Então, prosseguindo aqui com o nosso curso, vamos continuar falando aqui dos elementos mórficos, né? Vamos conhecer cada um dos elementos mórficos para, então, iniciarmos o estudo do processo de formação das palavras. Então, vamos começar aqui, pessoal, falando da raiz, né? O que vem a ser a raiz? Raiz é o elemento mínimo, primitivo, carregado do núcleo significativo que se conserva através do tempo, comum às palavras cognatas, ou seja, palavras da mesma família. Então, é um objeto de estudo da etimologia, parte da gramática que estuda a origem das palavras. Aqui a gente não vai ver esse estudo de raiz a fundo, porque é algo bem mais complexo, né? Só para você entender, ó. Nós temos aqui, ó, estar, né, do latim stare, e constar, do latim constare. Observa que esses dois termos, eles possuem a mesma raiz, a raiz ST. Então, como eu disse, nós não vamos aqui nos aprofundar a respeito de raiz. Agora, vamos ver radical, pessoal. Radical é o morfema que contém a significação lexical da palavra. Então, aquilo que permanece intacto quando a palavra for modificada. Então, o que vem a ser, né, o radical? É aquela parte imutável da palavra. Tem, por exemplo, a palavra gato. Olha, gato. Então, gato, o GAT é o radical da palavra gato. E com esse radical, eu posso ter, né, a palavra gato, gata, gatinho, gatinha, né, e gatão. Então, observa que eu posso variar em gênero, em número, em grau, a palavra gato, e o radical permanece o mesmo. Gatos, gatas, né? O radical ele não se modifica. Então, o radical é um morfema que vai conter a significação. É ele que tem a significação da palavra. Ele vai permanecer intacto quando a palavra for modificada. Então, nas palavras acima, né, o elemento gat é o radical, já que não pode ser decomposto em unidades menores e nele se encontra o significado básico da palavra. As palavras que apresentam o mesmo morfema lexical, isto é, o mesmo radical, eles são chamados de cognatos, pessoal. Então, existem palavras que têm o mesmo radical, são os cognatos. Por exemplo, a palavra ferro, eu posso formar a palavra ferreiro, posso formar a palavra enferrujar e ainda posso formar a palavra ferrugem, né? Veja, da palavra ferro, observa, o radical é o quê? F-E-R-R. Ó. Então, ó, ferro, ferreiro, enferrujar e ferrugem. São palavras cognatas, ou seja, são palavras que possuem o mesmo radical. Na palavra pedra, eu posso formar a palavra pedreiro, posso formar a palavra empedrar e a palavra pedraria. Observa, qual é o radical, pessoal? P-E-D-R, né? Ó, P-E-D-R se repete em pedreiro, empedrar e em pedraria. Então, são palavras cognatas. Ó, encaixa, eu formo caixeiro, formo encaixar e caixote. Ó. Eu tenho CA, caixa, né? Caixa é, portanto, aqui o meu radical. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar para você uma lista de radicais. Eu fiz questão, né, de colocar uma lista bem grande de radicais. Vamos ver os radicais gregos e alguns radicais latinos. Por que a gente vai falar dessa lista? Eu poderia simplesmente colocar uns exemplos e não mencionar. Porque é o seguinte, dificilmente, né, você vai parar um dia para ler esses radicais. E mesmo que parasse, às vezes a gente não fixa legal. Então, se você de repente quer ficar ouvindo, né, esses radicais para você ir memorizando, então fica mais fácil para você ficar ouvindo ou deixar o vídeo rolando e você está ouvindo, né, e aí você vai fixando esses radicais. Claro que você não precisa decorar, mas todo conhecimento é bem-vindo, pessoal. Todo conhecimento é bem-vindo. Você pode deixar em plano de fundo, tocando e você ouvir, enfim. Tá? Eu vou falar para você na próxima aula. Vamos colocar isso no próximo vídeo, aí se você precisar, né, eu vou falar para você o nome do radical, o sentido dele e também um exemplo a partir daquele radical, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso.